Olá, seja muito bem-vinda a mais um vídeo do meu canal. Eu sou a Nath Gai, especialista em produtividade e alta performance, e hoje eu vou te contar quais são os 5 livros que mais me marcaram nesses últimos tempos sobre produtividade. Quer conferir? Então espera a vinheta. Eu separei 5 livros para te mostrar, 5 livros que mais me marcaram, que tem a ver com produtividade, tem a ver com um trabalho mais rápido, um trabalho de forma inteligente, e uma forma interessante de olhar a produtividade mais prática, sabe? Não é só assim da teoria. Não, eles não estão em ordem, assim, de preferência, eu só vou falando aqui quais são os 5. Eu vou começar pelo GTD, A Arte de Fazer Acontecer. Esse livro do GTD, escrito por David Allen, ele é uma das bases da produtividade, assim, sabe? É um material, é um livro muito completo, olha como é que ele é grandão. Ele tem mais de 300 páginas, 350 páginas. E esse livro da Arte de Fazer Acontecer, ele conta qual é a metodologia do GTD, a metodologia Getting Things Done, Arte de Fazer Acontecer. Na prática, assim, quais são os passos, o que você precisa para colocar isso em prática. É interessante você ler esse livro e já começar a praticar, começar a colocar as coisas já em ordem. Confesso que não apliquei tudo desse livro, porque, olha, ele é muito, muito robusto. Porque ele fala muito da organização do ambiente, de você ter pastas para colocar alguns documentos, enfim, ter uma caixa de entrada, tudo aquilo que você, por exemplo, eu que ando de bolsa, né? Aí, às vezes, eu recebo algum papel, enfim, coloco na bolsa. No final do dia, ele fala para você tirar tudo que tá aí de informação nova e colocar numa caixa de entrada. Eu não estabeleci ainda uma caixa de entrada, para mim, talvez é uma coisa que eu deva implementar, mas esse é um exemplo de uma coisa que eu ainda não apliquei do método GTD. Mas outras coisas, sim, e já aplicava sem antes saber que fazia parte dessa metodologia. Como, por exemplo, você tirar da cabeça e colocar no papel, colocar em algum aplicativo que seja, tudo aquilo que está pendente na nossa cabeça. Uma coisa que eu achei super interessante desse livro foi ele deixar muito claro o how to, como fazer, como executar, como colocar em prática, mas também o impacto de você não ter uma organização das suas ações, o quanto de energia mental você perde por você não se organizar. Então, o primeiro livro que me impactou super aí nesses últimos tempos foi o GTD, A Arte de Fazer Acontecer. Próximo livro é o Scrum, a arte de fazer o dobro do trabalho na metade do tempo. Essa metodologia aqui, ó, marquei poucas coisas, tá? Marquei poucas coisas. Essa metodologia do Scrum, ela é muito já conhecida no meio tecnológico, nas inovações, nas startups, pessoal de TI, enfim. Mas o que eu achei legal é que eu consigo aplicar a metodologia ágil, que o Scrum faz parte das metodologias ágeis, no meu dia a dia. E aqui eu achei vou até compartilhar assim, uma dica de leitura. Eu não sei se você tem mania de estudar os livros que você lê, assim. Eu, além de marcar as coisas que eu acho interessantes, assim, com marca-texto, sim, eu comecei a anotar na beiradinha, deixa eu ver se vai focar aqui, ó. Tem umas coisinhas escritas aqui que eu fui anotando. Por exemplo, quais são as perguntas chaves que o pessoal usa aqui? Perguntas para revisão. O que você fez ontem para ajudar a equipe para concluir o sprint, que é um período de tempo do Scrum? O que você vai fazer hoje para ajudar a sua equipe a concluir o sprint? Quais são os obstáculos que estão atrapalhando a sua equipe? Enfim, eu achei muito bacana o Scrum para quem tem equipes e também para produtividade individual de forma geral. Como você pode organizar a sua semana num formato de Scrum, definindo um período de tempo, então, se é um planejamento semanal, uma semana, que seria um período de sprint. Aí você mapeia tudo aquilo que você precisa executar dentro daquela semana e vai acompanhando ao longo da semana, que é o que eu já faço no meu planejamento semanal. Eu vou fazer até um vídeo falando como é a prática, né? Como eu executo o meu planejamento semanal, pode talvez para a próxima semana. Bom, então esse aqui é o segundo, o Scrum, a arte de fazer o dobro do trabalho na metade do tempo. O
O terceiro livro que me marcou muito, esse livro eu já li já tem bastante tempo assim, né? Deve ter o quê? Uns 2 anos e meio, mais ou menos. Que é Mais Esperto que o Diabo. Esse livro, o nome dele assusta, é esquisito, mas ele foi um livro escrito por Napoleão Hill. Se você já leu algum livro do Napoleão Hill, me conta aqui qual livro você leu, se você gosta ou não. E se você já leu algum desses, né, do Scrum, da Arte de Fazer Acontecer, me conta aqui também nos comentários e me fala qual parte você mais gostou. Bom, no Mais Esperto que o Diabo, esse livro, ele tem um formato diferente, porque ele é como se fosse uma entrevista. É uma entrevista com aquele que não deve ser nomeado. Só que o que eu acho interessante é que no livro a gente vai entendendo que o diabo nada mais é do que o nosso medo. O medo da gente fazer coisas diferentes, o medo de sair da zona de conforto, o medo do desconhecido. Esse é um livro que me trouxe muitas reflexões, muitas mesmo, porque às vezes a gente está tão acostumado, a gente entra tão no modo automático, as coisas sempre foram assim, então a gente acaba criando uma dificuldade, um desafio maior, enfim. E aí, na hora que eu fui lendo esse livro, eu falei, gente, muitas coisas que eu tenho dificuldade, que eu tenho medo, que eu tenho receio, são personas do diabo, assim, são coisas que me retraem, que me impedem de crescer. Achei muito, muito interessante. E aí ele vai falando das pessoas alienadas, que são as pessoas que vão seguindo a manada, que não se questionam, que não questionam o porquê de fazer diferente. E essas pessoas alienadas, elas são mais tendenciosas a serem atraídas aí pelo medo, medo de agir, o medo do desconhecido. Enquanto as pessoas que ele chama de não alienadas, são as pessoas que não sofrem tanta interferência desse medo. Então, são pessoas que arriscam mais, estudam mais, questionam mais, que se jogam mais, enfim. É um livro que eu achei super interessante, que vale muito a pena a reflexão. Bom, o quarto livro, também várias marcações, mas aqui não tem nada escrito. Comecei a fazer essas marcações escritas ali no livro do Scrum, que é o livro do Christian Barbosa, Porque as pessoas não fazem o que deveriam fazer. É um livro que fala sobre o equilíbrio da vida, né? Equilíbrio, vida e resultados. O Christian Barbosa, ele é o mesmo autor do livro Tríade do Tempo, que é esse aqui, ó. Ai, não tá aqui perto. Tá, depois eu mostro. É um da capa laranja. Mas esse livro aqui, Por que as pessoas não fazem aquilo que deveriam fazer, é um livro muito curtinho. Olha aqui, são, sei lá, 150 páginas. Mas que ele é incrível, ele tem muita coisa que eu marquei. E ele vai falando da importância da gente ter clareza. E quando a gente não tem clareza, é como se a gente andasse numa via cheia de neblina e a gente não sabe para onde é que a gente deve virar o carro, enfim. Que à medida do tempo, do momento em que a gente vai desenvolvendo a clareza, a gente vai fazendo escolhas melhores, a gente vai entendendo a importância dos nossos objetivos, enfim. Ele fala também do equilíbrio entre trabalho e vida, né? Que a gente não pode também só morrer estressado trabalhando, que a gente precisa equilibrar um pouco mais. Assim, é um livro que valeu muito a pena a leitura. Ele faz inclusive um teste, ele tem uma matriz para ver se você tem mais equilíbrio ou mais resultado na sua vida. E quais são, assim, esses 4 quadrantes. É bem interessante. Eu gostei muito de ler esse livro aqui. E o último, que tem a ver também com metodologias ágeis, é o Sprint. Esse livro é um método usado no Google para testar e aplicar novas ideias em apenas 5 dias. Aqui no final dele, ele tem até um esqueminha. Aqui, ó. Um esqueminha do Sprint. O que você faz de segunda a sexta-feira para rodar o Sprint? Por que eu achei legal esse livro? Ele também é muito válido, não é só para a área de tecnologia, mas para todas as equipes, projetos, enfim. Para quem tem equipe, talvez esse livro seja mais legal do que para mim, que eu sou uma equipe, né? Eu trabalho aqui sozinha, eu não tenho outras pessoas ainda na minha equipe, mas ainda assim eu consigo pegar alguma coisa do Sprint para aplicar no meu dia a dia, para testar as minhas ideias, para testar meus projetos. Por exemplo, eu estou fazendo agora um projeto do Dono do Tempo 2.0.
Dona do Tempo, para quem não sabe, provavelmente você ainda não sabe, é o meu programa de desenvolvimento pessoal voltado para alta performance. Ele é um programa feito para mulheres, para elas se desenvolverem, trazerem autoconhecimento, clareza, aprender a estabelecer metas, planejar essas metas, executar e já ter os resultados no final e amarrar tudo isso aí com o conhecimento do propósito, da missão e dos valores de vida. É um programa super completo. Eu estou desenvolvendo uma versão 2.0 aí do Dona do Tempo. E aí eu estou usando tanto o Scrum quanto esse formato aqui de sprint para começar o meu planejamento e já executar e ver resultado bem rápido. O sprint é muito bacana. Esse livro ele é dividido em dias da semana, assim. O que você faz em cada dia da semana. É muito legal para quem tem algum serviço ou produto e quer testar antes de investir muito dinheiro. Isso aqui é muito bacana, porque às vezes a gente fica com a ideia assim, eu pelo menos, né? Nossa, eu vou fazer acontecer, crio um super projeto, mas eu não testo com o meu cliente final. E aí, no final das contas, eu criei uma coisa que não estava muito desenhada para o meu cliente. Então, aí eu perdi foi dinheiro e tempo. O sprint, ele faz você testar a ideia antes dele estar completamente feito, antes dele estar completamente concluído. Então, você já pega os feedbacks do cliente, do seu cliente final, da pessoa que realmente vai usar aquilo, já aprimora e já vê, beleza, essa parte aqui funcionou, então, certo, vamos testar uma outra parte do processo, do serviço, do produto, enfim. Então, te ajuda a economizar tempo e dinheiro. Bom, então foram esses os 5 livros que mais mexeram comigo. Se você quiser mais dicas de livro, me segue lá no meu Instagram, no @natgaia. Me escute também no meu podcast, Desenrolando com a Nath Gaia. Você pode me ouvir no Spotify ou em qualquer outra plataforma de podcast. E me acompanhe aqui também no YouTube. Se inscreva no canal, curta esse vídeo, compartilhe com outras pessoas. Quem sabe aí esse livro não pode te ajudar. Esse livro não. Esse vídeo, quem sabe esse vídeo não pode te ajudar aí com inspiração de leitura para este momento que a gente está vivendo. Espero que você tenha gostado desse vídeo e até a semana que vem. Tchau!